Bem, pessoal, então boa noite. Dando sequência aí às nossas atividades, né? Hoje o Isaac ele vai apresentar mais um método híbrido para a gente, né? No último encontro, vocês tiveram contato com o Suara Moura, né? 3NAG, que foi desenvolvido, né? Já foi publicado pelo Lucas Hermógenes, que já está para defender a dissertação de mestrado dele, né? E seguindo a mesma linha, o Isaac também desenvolveu um método híbrido, né, que é o Critique GRA, ele vai explicar passo a passo, que também é o resultado da pesquisa, né, da dissertação de mestrado do Isaac, né? Tanto o Isaac quanto o Lucas já estão aí de cara para o gol para defender, né? Então, é o resultado aí. É o que eu sempre falo, né? Embora pareça simples, pareça fácil, pareça intuitivo, mas, na verdade, tanto o trabalho do Lucas quanto o trabalho do Isaac foram dois trabalhos aí, frutos de uma pesquisa árdua, né? Ao longo dos últimos 3 anos, né? Isso já antes deles passarem no mestrado, né? E logo assim que começou a pandemia, em 2020, estávamos todos presos em casa, né? E eu tinha praticamente reuniões diárias com todos eles, todos os membros do grupo de pesquisa, para nós estudarmos os métodos, né? Como, como nós poderíamos trabalhar novas abordagens, né? Então, muito antes tanto o Isaac quanto o Lucas, muito antes deles entrarem no mestrado, na verdade, essa pesquisa já tinha começado e agora está chegando aí ao seu ápice, né? O seu ponto de maturidade. Os dois estão concluindo, né? Daqui a pouco começar a preparação para o doutorado e assim a vida vai seguindo, né? Então, e aí eu peço que prestem especial atenção. Já tiveram a aula do Lucas, agora na aula do Isaac, porque o trabalho que vocês vão desenvolver, o artigo final da disciplina, vocês terão que escolher ou entre o Suara Moura, que o Lucas apresentou na semana retrasada, ou entre o Critique GRA, que o Isaac vai apresentar hoje. Então, no trabalho final de vocês vão escolher um dos dois métodos para desenvolver o trabalho de vocês, né? E aí, na semana que vem, eu vou detalhar como tem que ser a escrita desse artigo. Tem que seguir ipsis literis o passo a passo ali que eu vou falar na semana que vem, tá? E aí vocês já conhecem os dois métodos, já sabem mexer nos softwares, né? Eu vou passar as orientações para a escrita do artigo e aí vocês terão praticamente um mês a tranquilamente desenvolverem um bom trabalho, né? Lembrando que esse artigo valerá 6 pontos. E todos os artigos que vocês me enviarem, sem exceção, eu pegarei todos eles, eu vou revisar com o professor Simões, e todos eles eu irei submeter no CIMEP, que vai acontecer em Campina Grande, né? O professor Daniel Moura está fazendo pós-doutorado aqui conosco, vai nos ceder uma sessão exclusiva para a Universidade Federal Fluminense. Então, o artigo de todos vocês, sem exceção, eu mesmo vou formatar não, né? Vocês já vão me entregar no formato do CIMEP e eu mesmo submeterei todos os artigos de toda a turma, tá? Então, já deixo aqui registrado, né, que esses artigos comporão aí a nossa sessão especial lá na Universidade Federal de Campina Grande, lá no CIMEP, tá? Vai ser lá na Paraíba, em maio de 2023. Tá? Então, para isso, todos vocês, quando me mandarem os artigos no Word, tem que me mandar no Word para eu poder corrigir, mexer, né, mudar e-mail, enfim, né, de maneira que eu possa editar
e submeter lá na plataforma deles. Tá bom? Então, Isaac, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. Tá? Já estamos aí na reta final, né, do mestrado, né, já aí preparando a banca, então, parabéns, né? Eu sei que isso é fruto de muito esforço, muitas noites mal dormidas, mas é assim que é bom, né? Toda grande conquista, né? É assim, né? Se a gente fizer o que todo mundo faz, a gente vai chegar onde todo mundo chega, né? A maioria não chega em lugar nenhum. Então, realmente, a gente tem que ter ali um esforço, uma energia diferenciada para poder chegar realmente a algum lugar que vale a pena, né? Então, mais uma vez, aí, parabéns, obrigado pela sua disponibilidade. E vamos lá, vamos dar uma olhada aí no método Critique GRA. Obrigado, mestre. Boa noite a todos. Temos amigos aqui na sala, né? Eu já conheço de longa data, aí, desde 2020. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o Critique, vou estar aqui apresentando para vocês. Se vocês estiverem vendo aí, pode me dar um feedback, por favor. Já carregou. Ok. Eu consigo ver. Tá ok, tá ok. Perfeito, perfeito. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né? Professor Simões, professor Marcos, que sempre nos apoiaram nos deram direcionamento e nos motivaram a estar nessa caminhada. E através desses meses, desses anos, né, que já estamos juntos há alguns anos, muito trabalho, e o fruto desse trabalho tem sido chegar próximo à conclusão, né, da dissertação com um método já aprovado em alguns lugares, e isso é muito interessante, graças ao direcionamento desses mestres que a gente tem por aqui. Então, a princípio, a gente vai estar mostrando aqui para vocês hoje o método Critique GRA3M, tá? Que é um método que ele vai nos trazer algumas ordenações, tá? E a gente vai estar iniciando isso agora. Tá? Eu sou o Isaac Davi, quem não me conhece, tá bom? No mestrado, estou aqui na reta final agora, terminando o último ano, já para conclusão e defesa da dissertação. Meus orientadores aqui é o professor Simões e o professor Marcos. Tá? E a gente vai seguir esse breve sumário. Tá? O sumário, a gente vai seguir uma introdução, uma produção de softwares, o que a gente produziu durante esse ano, método, falar um pouco sobre o método Critique, um pouco sobre o método GRA, falar sobre a segunda normalização, falar sobre a segunda ordenação, depois a terceira ordenação e a terceira normalização, falar sobre as 5 ordenações finais, uma pequena mão na massa e um teste do software aqui para mostrar em uma leve conclusão. Tá? Bom, antes de começar a falar do software, né, em si, eu queria apresentar para vocês que esse software foi aprovado já esse ano de 2022 no IPQM, no SBPO e no EGEP. Tá? No IPQM a gente teve 2 aprovações, agora a gente teve essa oportunidade já na base Scopus, tá? No SBPO a gente teve 1 e no EGEP a gente teve 1 também. E o que isso nos traz? Isso nos traz um entendimento de que teve a aceitação da metodologia e a aceitação da plataforma computacional em Python. Então, isso nos dá uma base para a gente poder falar do método que a gente utilizar, seja em qualquer problema, tá, da sociedade, a gente pode utilizar, uma vez que está sendo já assinado embaixo por conta da aprovação dessas localidades. Bom, então, quer dizer, esses artigos que o Isaac está mostrando, obrigatoriamente deverão compor, né, deverão fazer parte das referências dos artigos de vocês, né? Quem for utilizar o Critique GRA vai ter que utilizar esse artigo do SBPO, esse artigo do ENEGEP, esse artigo do ITQM como referência, né? Porque foi o momento em que o método estava nascendo, né? Então, aí, isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? Aqui no nosso grupo de pesquisa, com o professor Carlos, comigo, né? Que o que a gente vê, na maioria das vezes, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, eu escrevi uma dissertação bacana, bonita, todo mundo leu, foi aprovado, e depois nunca mais ninguém leu. Nem eu mesmo, nunca mais eu li minha dissertação, né? Nem quero ler.
né? Ou seja, acaba que a gente escreve um negócio que não serve para nada, ninguém nunca mais lê, né? E o que eu acho bacana aqui no nosso grupo de pesquisa, né, vocês vejam que o Isaac desenvolveu um método, publicou, está referendado no Brasil e fora do Brasil, e a gente vai começar a usar, né? Então, ele começa a rodar em artigos, dissertações, teses. Então, quer dizer, o Isaac realmente está tendo a oportunidade de entregar um produto para a sociedade, entregar um método para a sociedade, um software para a sociedade, né? E eu acho isso muito bacana, essa pegada aqui, pelo menos, né? São poucos grupos no Brasil que eu vejo com esse tipo de abordagem, né? Os alunos realmente desenvolverem coisas novas e o próprio grupo de pesquisa utilizar as coisas desenvolvidas pelos nossos próprios alunos, né? Então, acho isso muito bacana. Só um adendo importante. A CAPES agora, segundo essa última reunião que teve, da Energep, eu peguei o link, ela está cobrando muito a entrega de produto. Entendeu? Produto tecnológico. Então, é importante a gente manter essa linha de gerar não só a dissertação, o método novo, que o método novo sem o software não é produto, é um método novo. E gerar o produto. Tá? Que já vai até reverter aquele artigo do Slovinsky, né? Então, está sendo de extrema importância agora exigido. Então, nem todos aqui são orientados no meio do professor Marcos, né? Mas os outros que estão fazendo mestrado, seja aqui na nossa instituição, seja nas outras instituições, levem isso para os seus orientadores. Tá? O importante é o produto tecnológico ser desenvolvido. Ok? Isso aí. Vamos lá, Isaac. Vamos lá. Então, o que é o método Critique, né? GRA3M? Ele é um método não compensatório, tá? Proposto para problemas especialmente do tipo gama. Tá? E o resultado ele demanda uma ordenação em muitos critérios com pesos gerados pelo método Critique, em seguida com a aplicação do método GRA com duas normalizações. Em seguida, uma ponderação direta dos pesos com a matriz formada pela segunda normalização, resultando assim nos três primeiros ranqueamentos. Na continuidade, a gente tem a aplicação de uma terceira normalização, nessas três primeiras ordenações, separadamente, tá? E a gente consegue obter assim a quarta e a quinta ordenação, sendo calculado através das médias aritméticas e médias geométricas. Tá? O que é isso tudo, essa sopa de letrinha? A gente vai ter a aplicação de um método para gerar peso, um método para gerar ordenação e três normalizações juntando isso tudo. Com essa parte, com essa não mistura, mas com essa ação do peso sendo gerado pelo Critique, com o GRA e as normalizações, a gente consegue ter 5 ordenações. Tá? Isso nos traz um entendimento e traz um ponto muito interessante, porque entre essas 5 ordenações, a gente consegue ter uma análise mais crítica do resultado. Isso é muito importante, porque às vezes, quando você tem algum método, enfim, que deu uma ordenação, a gente fica muito engessado naquela ordenação que foi gerada. Quando a gente propôs essa situação de trazer mais ordenações, para que a gente consiga, de certa forma, ter uma ordenação, ter uma gama de dados que a gente consiga analisar e ter um melhor aproveitamento daqueles resultados. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o passo a passo desse método? Para ficar algo mais simples daquelas sopas de letrinhas, a gente tem a definição de uma matriz de decisão, a definição do critério semi-monotônico de custo ou lucro. O que é isso? Se aquele critério daquela determinada matriz, quanto maior o valor obtido naquela alternativa. Se ele for de lucro, melhor. Se ele for de custo, quanto maior, pior. Tá? Vai ser bem simplório, é esse ponto. A definição dos pesos, mediante a aplicação do método Critique. A aplicação do método GRA, utilizando os pesos gerados pelo método Critique. Depois a gente tem a ação do método Critique em cima do GRA com uma segunda normalização. Isso vai nos dar uma segunda ordenação. Tá? Em seguida, a gente tem uma soma de produtos em relação a essa segunda normalização e o método Critique, que é o peso. E as duas últimas é a normalização dessas três primeiras ordenações e a gente tira a média aritmética e a média geométrica desses valores. Para ficar algo mais fácil de entender, no fluxograma,
tá, do método, que é basicamente a definição da matriz, a definição das alternativas com os critérios monotônicos de custo e lucro, a obtenção do peso pelo método critique, e a gente começa a entrar na ação da aplicação do critique com o GRA. Então, a gente escreve aqui o critique com o GRA. A gente vai ter a primeira ordenação. Em seguida, a gente pega o critique com o GRA com uma segunda normalização. A gente simplesmente troca a normalização do GRA e roda todo o GRA de novo. E uma terceira ordenação, que é o peso gerado pelo método critique, e essa segunda normalização que foi gerada anteriormente. A gente traz uma soma ponderada desses valores e a gente consegue uma terceira ordenação. Em seguida, a gente vai normalizar cada uma dessas ordenações. A gente vem tirar a média aritmética e a média geométrica na quarta e na quinta ordenação. Como vocês viram lá na aula do Lucas, ele colocou essa figura, eu achei muito interessante, eu falei com ele, eu peguei também para mim para colocar aqui. O talento, ele vence jogos, mas só trabalha em equipe e ganha campeonatos. Por que eu gostei de deixar isso aqui e por que eu estou fazendo isso em relação à produção de softwares? É exatamente porque, para mostrar para os senhores que eu não sou programador. Tá? Eu não sou programador, minha formação não é de programação. Tá? Eu não tinha nenhum conhecimento de programação antes de entrar no mestrado. Eu conhecia uma coisinha ou outra que alguém falava, mas eu achava, poxa, isso é coisa de outro mundo. Aí tinha alguns amigos que até conversavam, que eu falava sobre como é algo tão longe da minha realidade, as pessoas falavam, não, Isaac, calma, que é possível. Tá? E eu falava assim, caramba, mas possível como se eu não sei nem onde começar? Mas aí a gente vê que ninguém faz nada sozinho. Isso é muito interessante. Por quê? Com essa equipe, a gente conseguiu produzir esse ano alguns softwares. Então, só para mostrar para vocês, só em Python, a gente conseguiu produzir o critique, o GRA, a ação híbrida do critique no GRA, a critique GRA2N, Moora. Só aqui foi essa parte de 10 softwares. Tá? Só a aplicação do que a gente já havia estudado, a gente havia trabalhado. Em seguida, a gente pegou, inclusive, transformou um desses softwares em web. Então, no total, nós temos 2 softwares produzidos. Tá? Essa equipe, claro que foi com muito suor, foram muitas noites sem dormir, mas o que eu quero trazer para vocês é que é possível. Tá? E a gente teve essa oportunidade de, além de produzir o software em Python, a gente conseguiu trazer ele em web. Porque os professores sempre falam que, e é real, que se você não consegue trazer uma ferramenta de fácil utilização, você vai acabar sendo esquecido. Porque não importa, assim, não é tão importante você ter uma ferramenta pronta. É sensato, ou é mais importante você ter ela de pronto uso, de uma forma fácil, você não precisa baixar nada, que você não precise instalar nada no seu computador e você tem acesso a ela. Então, a gente tem aqui esses 2 softwares produzidos, né, o Sora Módulo 3N e o Critique GRA3N. Esses softwares eles já foram com a metodologia aceita, o software já está online rodando e só está faltando o registro do mesmo, para a gente deixar ele perfeito, uma vez que ele já foi aceito em congressos nacionais e internacionais, né, e o ponto de registro é um ponto muito importante que a gente está buscando. Bom, o método critique, né, o Criterion Importance of Inter-Criteria Correlation. Segundo Van Hom, esse nome bacana aí, o método critique ele foi proposto por esse Giacomo em 1995 e visa a determinação de pesos objetivos de importâncias relativas em problemas de método de decisão de múltiplos critérios. Os pesos derivados incorporam intensidade de contraste e conflito que estão contidos na estrutura do problema de decisão. Tá? Então, como é que é feito o critique? O critique, ele basicamente, ele tem uma estrutura onde você vai ter uma matriz de decisão, e essa matriz de decisão ela vai ser normalizada, vai ser calculado o coeficiente de correlação, um índice C, o peso dos atributos e o ranking desses atributos no final. E ao final a gente dá os pesos. Algo interessante é que, para você gerar pesos,
você não precisa entrar ou ter mais nenhuma influência sobre a matriz. Por que eu particularmente gosto do método Critique? É porque você não tem inferência de ninguém. Então, você não tem uma ação externa para você conseguir gerar o peso. Porque um dos pontos muito importantes, o Matt sempre fala sobre isso, é que você tem até um problema, uma matriz de decisão, só que muitas vezes é muito difícil para algumas pessoas gerar pesos para aqueles critérios. E se você colocar um peso que é fora da realidade do problema, você pode gerar um resultado que não traz a realidade que você precisava. Então, o método Critique é muito bacana, ao meu ponto de vista, exatamente por conta disso. Você não tem ingerência humana, né, para gerar os pesos, senão as próprias contas e as próprias análises feitas pelo método. Tá? Então, aqui trazendo para vocês aqui o método, ele tem uma etapa que você precisa da matriz de decisão, tá? Você faz a normalização para critérios monotônicos de custo, você faz uma minimização, e para critérios monotônicos de lucro, você faz uma parte de maximização. Que é basicamente o valor que você está querendo normalizar menos o máximo sobre o valor mínimo menos o valor máximo. Isso para a minimização. A maximização, você tem o valor que você quer normalizar menos o menor valor, dividido pelo maior menos o menor. Então, depois de normalizado, você faz o cálculo do coeficiente de correlação. Aí você geralmente gera esse coeficiente de relação em relação aos outros critérios. Em seguida, você calcula o índice C, tá? E, no final, você consegue gerar o peso, né? Através desse índice C dividido pela soma. Tá? Então, essa foi a ação do método Critique. Então, são várias contas, são várias ações que você tem que gerar para você conseguir ter uma remuneração. Para entrar no método de RA, eu vou trazer o mesmo fluxograma, para a gente entender mais ou menos onde nós estamos. Nós passamos pela criação barra definição da matriz de decisão, da alternativa e dos critérios monotônicos de custo e lucro. Já passamos pelo método Critique e agora a gente entra na aplicação do método GRA. Tá? Então, o que é o GRA? Relational Analysis. O método GRA, ele foi o mais antigo, né, conhecido pelo professor Ben Horn, em 1982. E ele ainda é mais fluente, né, o mais fluente utilizado naquela área, naquela região. Ele foi amplamente utilizado para analisar dados estatísticos em vários campos de pesquisa. Possui um foco principal em ordenação das alternativas de um dado problema, e o método GRA possui a necessidade de inclusão dos pesos para cada critério. Então, aí que a gente tem a ação do método Critique, porque a gente só consegue resolver o método GRA com a ação e inclusão de algum peso, e esse peso é gerado pelo método Critique. Lembrando que o somatório desses pesos tem que ser igual a 1, que é o que o método Critique nos dá. Então, a gente tem um método Critique que nos dá os pesos dos critérios, nós temos um método GRA que nos traz a ordenação, só que tem essa necessidade desse somatório ser 1 e ter uma inclusão de pesos. Etapa do método GRA. Nós temos a mesma matriz de decisão. Tá? Então, a gente só faz a matriz de decisão uma vez. Ela pronta com os dados inseridos, a gente não mexe mais. A gente tem a normalização, a mesma normalização do Critique. A gente tem a matriz de sequência de desvios. Basicamente, pegar um valor que ele considera como máximo. E quando a gente normaliza entre 0 e 1, o máximo seria 1. Então, seria o valor 1, que seria a referência, menos o valor de cada item dentro da normalização. Tá? Então, ele traz uma outra matriz, que é a matriz de sequência de desvios. A gente tem a matriz, o coeficiente de distinção, que vai ser um valor lançado entre 0 e 1, tá? Podendo escolher qualquer valor nesse intervalo. O coeficiente relacional cinza, que vai ser em relação à matriz de sequência de desvios, é o teto, tá vendo? Vai ser o valor mínimo mais esse valor de coeficiente de extinção que multiplica o valor máximo, dividido pelo valor que eu quero daquele determinado item, mais o valor do coeficiente de extinção que multiplica o valor máximo da matriz de sequência de desvios para aquele critério. E, ao final, ele me traz essa grade relacional cinza.
é uma soma ponderada. Então, isso aqui são as contas que a gente tem que gerar, são as contas que a gente tem que fazer para a gente conseguir calcular o método de RA, fazendo uma ordenação. Então, nesse momento aqui, a gente já passou por todos esses pontos, né? Todos esses pontos aqui já foi o de RA normal. Nesse momento, a gente tem a segunda normalização, ela vai estar aqui dentro. Tá? A gente vai calcular uma segunda normalização, a gente trocar essa normalização que foi feita anteriormente a esse ponto para ver como se comporta. Tudo bem? Então, a segunda normalização vai ser assim. Primeiro, a gente tem que falar um pouco sobre a normalização, né? O problema problemas apoiados com métodos de tomada de decisão normalmente possuem uma matriz de decisão ao qual apresenta valores relacionados às alternativas para cada critério. Frequentemente, tais critérios possuem diferentes métricas, o que impossibilitaria uma relação direta entre esses critérios. Segundo Gomes e Gomes, 2019, nesse caso é necessário que os valores sejam normalizados, critério a critério, para que possa ser comparado. Então, aqui, no livro Princípios e Métodos para Tomar uma Decisão, tem foco no critério, né, do professor Carlos Francisco Gomes, a gente consegue ter o foco de que a gente possui essas 4 normalizações. Tá? A gente tem esses 4 tipos de procedimento, que aqui são as fórmulas, se ela mantém a proporcionalidade ou não. Tá? E a gente poderia estar utilizando uma dessas para estar utilizando nessa segunda normalização. Contudo, foi estudado esse ponto, que é o propaga. A prioridade observada a partir da presunção de atitude gaussiana das alternativas. O que é isso? O método propaga, ele é um método, tá? Que ele traz a ordenação, e ele gera uma normalização baseada na hipótese de que os valores estabelecidos pelos atributos se comportam de forma gaussiana dentro de cada critério, dentre todas as alternativas. Bom, isso é até um pouco, assim, você olha isso pela primeira vez, um pouco complexo. Tá? Mas quando a gente vai vendo um pouquinho mais, a gente acaba entendendo um pouquinho melhor. Esse pressuposto ele é a base para a normalização dos valores dos atributos e das alternativas. Os mesmos são comparados a uma variável aleatória gaussiana de mesma média e mesmo desvio padrão do conjunto de atributos das alternativas no dado critério. O que isso acontece? O que foi gerado? O que foi criado por esse método propaga? Ele criou uma normalização diferente, voltada para essa hipótese que todos os atributos eles se comportam de forma gaussiana. Ele nos traz uma normalização com atributos entre valores de 0 a 1. Isso é muito bacana, porque é o que a gente precisa, é um ponto de normalização interessante, e essa normalização ela se mostrou já muito robusta, porque já foi aplicada em vários métodos, vários problemas distintos, fazendo um resultado bem interessante. Mas, se vocês quiserem conhecer, já tem também um site, www.propaga.com.br, que vocês podem ter acesso a ele. Desse método, a gente tirou essa normalização. E como faz essa normalização? Basicamente, tem-se a mesma matriz de decisão, tá? Que não muda. E a matriz que é calculada pela probabilidade de cada atributo desse, né? Qualquer atributo desse, né? X, ser menor ou igual ao valor que você quer. Então, esse valor ele acaba sendo representado como PIJ, tá? Nessa matriz normalizada ao final. Então, após essa probabilidade desse valor ser calculado em cada um desses critérios, você tem essa normalização. Mas como faz? Como é feito esses cálculos? Esse cálculo é feito através dessa fórmula bem agradável aqui, né? Essa fórmula aqui de integral de 1 sobre. Então, se você fosse olhar para calcular isso na mão ou na tabela, te levaria um pouco mais de tempo, tá? Mas eu quero te mostrar uma forma um pouco mais interessante, mais intuitiva, falando aqui pelo Excel, pai. E a representação gráfica desses valores é através dessa forma gráfica aqui, ao lado, como vocês estão vendo. Definindo pela média da média do valor e o desvio padrão para cada um dos itens dentro dos critérios. Então, para calcular essa forma pelo Excel, a gente só precisa colocar o valor que a gente quer calcular
item que a gente quer, a média do desvio padrão e verdadeiro. Em Python, a gente coloca o nome do que a gente quer normalizar, média e desvio padrão. Então, você simplesmente olha uma tabela, faz isso aqui na mão, ou você utiliza as ferramentas que existem para isso, né, para te trazer um pouco mais de facilidade, para você ter um resultado maior ali na frente. Né? Então, você pode calcular dessa forma. E qual seria essa segunda ordenação? A segunda ordenação vem para cá, que é o quê? É a geração do peso pelo método critique, lançada dentro do método de RA, mudando a segunda, essa normalização do método de RA. Então, como é que fica? Para a segunda ordenação, é a mesma situação. A gente rodar todo o método de RA de novo. Tá? Só que, em vez de utilizar aquela normalização antiga, a gente utiliza essa nova. Então, a gente utiliza a mesma matriz de decisão. A gente tinha a normalização antiga, que era essa. A gente simplesmente tira essa e coloca a normalização atual, que é essa segunda normalização, ou dessa forma que a gente falou, ou na forma utilizando no Excel, no Python, e roda tudo de novo. Matriz sequência de desvios, o coeficiente de extinção você já escolheu lá, então aqui só vai repetir. Tá? Coeficiente relacional cinza, que mantém a mesma fórmula. E a grade relacional cinza, que é a mesma fórmula anteriormente. Tá? Então, aqui a gente conclui a segunda ordenação, simplesmente por ter mudado essa segunda normalização. Para a terceira ordenação, e aqui a gente já está nessa área, a gente simplesmente precisa dos valores calculados aqui pelo método critique, que é o peso, com a segunda normalização que foi calculada no método anterior. Tá? A gente só precisa dessas duas ações. Então, a gente vai fazer a terceira ordenação, será realizada pela função somar produto entre a matriz normalizada, com a segunda normalização, e o peso gerado pelo método critique. Então, a gente vai ter o peso, que foi gerado pelo critique, com a matriz normalizada, gerada anteriormente. Se não somar esse produto, a gente vai ter a terceira ordenação. Essa aqui é um pouco mais simples, que a gente não precisa entrar com nenhuma outra forma, nenhuma outro método. Bom, agora a gente entra na terceira normalização. Para a terceira normalização, a gente vai utilizar a terceira normalização para cada ordenação. Então, a gente utiliza a terceira normalização para essa ordenação, a terceira normalização para essa ordenação e a terceira normalização para essa ordenação. Então, como vai ser feito isso? A gente simplesmente vai utilizar essas normalizações para, inclusive, não trazer nenhum tipo de valor, nenhum tipo de facilidade para alguma das ordenações, porque nas ordenações, no final, você percebe que as primeiras ordenações são maiores que a ordenação final, que é a terceira ordenação. Se eu fosse simplesmente realizar a média aritmética geométrica nesse momento, a gente teria um peso maior gerado para um determinado método dentre esses três. Então, a gente normaliza essas três ordenações exatamente para a gente não ter inferência de nenhum peso a mais ou nenhuma facilidade a mais para nenhuma dessas ordenações. Tá? E aqui a gente volta para aqueles procedimentos anteriores e a gente vai utilizar esse terceiro procedimento aqui, que vai ser o valor que eu tenho dividido pelo somatório. Tá? Então, a gente vai utilizar essa normalização para a terceira normalização das três primeiras ordenações. Tá? Então, a gente teve aqui 5 normalizações, 5 ordenações. Como? A gente teve todo esse esquema, a gente definiu a matriz, definiu as alternativas com os critérios, montando custo e lucro. A gente obteve o peso em relação ao método critique. Tivemos a aplicação do método de RA com o critique, a aplicação do método de RA com a segunda normalização e o método critique, e o método critique com essa segunda normalização. A gente lança a mão da terceira normalização para cada uma das ações, e a gente tem a quarta e a quinta normalização como a média aritmética e a média geométrica, essas três primeiras ordenações normalizadas. Então, ao final aqui eu deixei escrito, né, que a primeira ordenação vai ser o método puro, critique de RA, a segunda, o critique de RA com uma segunda normalização, a terceira, o somar produto da segunda normalização com peso, a quarta é a média aritmética das três primeiras ordenações normalizadas e a quinta, a média geométrica. Agora a gente vai chegar no ponto de mão na massa, né? Como
professor ele sempre gosta de deixar bem claro que é sempre bom a gente tentar trazer algo novo e tentar lançar isso numa aplicação. Né? Então, para realizar esse cálculo, né, essa monomassa, eu trouxe um problema hipotético, né, de uma empresa que quer escolher qual frota de carro utilizar, sendo que ela tem esses 6 tipos, esses 6 modelos de carros, tá, com esses 4 critérios. Então, ela tem aqui o preço de revenda, tá, para cada carro em porcentagem. Ela tem uma manutenção por mês, né, para cada um desses carros. A segurança lançada para cada um dos modelos e o estilo. Tá? Então, o método que a gente vai utilizar é o método crítico de RA300. A gente pode utilizar ele calculando com papel e caneta, que é aquela situação que eu mostrei para os senhores, fazendo cada um dos passo a passo. Primeiro lançar o método crítico, depois o RA, depois o RA com normalização, depois ação do produto, enfim. A gente pode fazer isso no papel e caneta. A gente pode lançar a mão do Excel também para utilizar isso. É uma ferramenta que eu utilizei muito no início, exatamente pela facilidade, pelo meu conhecimento na parte computacional. A gente pode utilizar isso no Python, tá? Que também tem um software para isso. Ou a gente pode utilizar isso em uma ferramenta online totalmente gratuita, que é essa que a gente desenvolveu. Tá? Por que eu deixo isso claro, essa utilização da ferramenta online totalmente gratuita? Porque, como o professor sempre fala, não importa muito a gente ter uma ferramenta e um trabalho que a gente teve durante 2 anos produzindo, chegar ao final, ter um produto, e ao final esse produto não ser conhecido. Porque a gente poderia chegar, não, vou precificar essa ferramenta vai ser um valor X no mercado, dificilmente a gente teria adesão, dificilmente a gente teria uma ação. Então, o que a gente fez? A gente calculou, desenvolveu um software, tá? E lançou meio online exatamente para trazer uma forma de facilitar a aplicação, para qualquer um utilizar, seja pessoa física ou jurídica, ela ter uma oportunidade de utilizar, tanto no trabalho dela, num quiosque da esquina vendendo alguma coisa de mercadinho, dentro do mercado grande, para ela ter um resultado para a empresa dela ou para o negócio dela também. Tá bom? Então, a gente tem esse método, né? E a gente tem aqui o que o Sinelli falou, que o desenvolvimento do software é uma atividade exigente, em termos de custo e tempo. Como resultado, muitos métodos não são implementados em ferramentas autônomas, o que pode dificultar a sua aplicabilidade em várias áreas. Deixa eu mitigar essa dificuldade que foi criada essa ferramenta em Python. Tá? Então, aqui para a gente mostrar, vou estar passando para vocês aqui. Cadê? Não sei se vocês já estão vendo. Vocês já estão vendo aí no site? Positivo. Sim. Perfeito. Sim. Então, obrigado. Então, aqui está o site, tá? O tic-tac reatec3m.streamitapp.com, tá? Ele foi desenvolvido exatamente como eu falei, né? E repeti várias vezes, de uma forma totalmente gratuita, buscando fazer essa ferramenta sendo totalmente intuitivo, uma simplicidade na utilização, na inclusão de dados, e apresentar com detalhes os resultados. Por quê? Porque a gente pode utilizar esse método tanto para uma ação pessoal, uma necessidade pessoal, né, como a gente pode utilizar essa ferramenta para uma empresa, análise de dados. A gente precisa ter dados suficientes para apresentar ao chefe, enfim. Então, o software, a cara do software é esse. A gente tem aqui a parte para citar o software, né, caso seja usado. Nós temos aqui uma aba lateral. Nessa aba a gente tem um menu com 4 itens. Desses 4 itens a gente tem o home, que é essa parte que fala um pouquinho do método. Tem a parte de encounters, que é efetivamente a parte que a gente vai incluir dados, que a gente vai incluir aqueles dados que a gente foi ali atrás, como eu mostrei ali no PowerPoint. A gente vai ter aqui um pouco sobre a ferramenta, tá? Que ela nos traz aqui aquelas 5 relações, como ela faz cada etapa, como é feito.
feita sobre. E temos aqui também a ação aqui da Casa Pesquisa Operacional, que você já conhece, né, que nos direciona aqui a vários conteúdos para vários tipos de ferramentas. Só clicar aqui, que vai aparecer aqui a Casa Pesquisa Operacional, ou o Instagram ali da Casa Pesquisa Operacional também. E a gente tem os autores, tá? Nesse caso, eu, o Lucas, o professor Marcos, o professor Simões. A gente fez parte dessa construção desse site. Caso queira ver aqui o currículo Lattes de alguns dos integrantes, você consegue ver algumas informações. É só você clicar ali que ele vai te direcionar para a área que você precisa. Tá bom? Então, deixando isso aqui bem à vontade para que vocês venham entender. Tá? Então, agora a gente vai fazer aqui a parte do cálculo. Aqui a gente vai incluir os dados. Chega aqui no menu, escolhe dados. E a gente começa. Qual o nome do trabalho? Né? Vamos colocar aqui, como eu já tinha colocado ali, escolha de carros. Tá? Que é aquele trabalho que a gente estava fazendo anteriormente, que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui vem a inserção das alternativas, né, do nosso problema. A gente pode incluir ela manualmente ou a gente escolher aqui incluir ela direto. Vou tentar aqui confirmar o número das alternativas. Ele já inclui aqui as abas para a gente incluir os nomes. Nesse caso, para ficar um pouco mais fácil, menos enfadonho, eu vou deixar como alternativa 1, a 2, a 3, para ficar mais fácil e mais rápido para a gente entender e ver os resultados finais. Tá bom? Então, aqui é 5 e a meia. Então, aqui a gente inclui os valores das alternativas, tá? E depois a gente inclui os critérios. Tá? Nesse momento, a gente tem que ter entendimento de que a gente vai incluir o critério e vai incluir a informação se ele é critério monotônico de custo ou critério monotônico de lucro. Foi aquilo que eu falei. Se ele for o critério monotônico de lucro, quanto maior for o valor daquele critério, melhor para a alternativa. E se for monotônico de custo, quanto maior for o valor naquele critério, pior é para a alternativa. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu deixei aqui escrito para ser bem detalhado para quem nunca viu isso, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente tem 4 critérios. Bom, e aqui para os critérios, a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente vai incluir o nome do critério, então aqui a gente não pode botar qualquer nome. Tá? Nesse caso aqui, seria preço para revenda. Tá? Aqui seria o quê? L ou C, seria monotônico de custo-lucro. Se a pessoa chegar aqui e apertar qualquer outra letra, ele dá um erro. Tá? Então, você só pode incluir L ou C. Nesse caso, o preço para revenda, quanto maior o preço para revenda, melhor. Então, para esse critério, monotônico de lucro. O segundo critério é manutenção. Manutenção, ela é custo. Né? Quanto maior o valor da manutenção mensal, pior vai ser para aquela alternativa daquele carro. O terceiro aqui foi segurança. Segurança, que nesse caso, quanto maior, melhor, então é lucro. E o quarto é o estilo, que nesse caso também é lucro. Tá? Aqui a gente entra na parte de coeficiente de distinção. Lembra que eu falei lá atrás que esse valor vai de 0 a 1? Então, nesse valor aqui, você escolhe o valor que você quiser colocar. Tá? Lembrando que quanto maior for esse valor, mais distante serão as alternativas no final da ordenação. Então, por exemplo, se eu utilizar o método de crítica de RA no final e utilizar o coeficiente de distinção próximo de 1, ele vai ter uma maior distância entre as alternativas, o que é positivo. Se eu trouxer ele para mais próximo de 0, essas distâncias ficarão menores. Então, você pode ficar alterando isso aqui da forma que você desejar. Tá bom? Nesse nosso caso aqui, eu mantive 0,87, que é o valor sugerido através de várias explicações, vários estudos que eu fiz em cima dessas ações. Bom, depois que você escolhe o valor, se você quiser botar outro, você tem vontade, você confirma o valor da distinção. Nesse momento, ele apresenta qual foi a sua matriz de decisão. A sua matriz de decisão foi essas alternativas com esses critérios. Tá? Então, dentro disso, opa, tá certinho, eu tenho 4 critérios, o nome das alternativas são esses, então eu vou fazer. Eu quero mudar o nome da alternativa. Alternativa 6, eu quero alternativa. Se eu chegar aqui, lá embaixo, ela já atualiza automaticamente. Tá bom? Isso é uma parte bem interessante. Então, aqui,
gente mantém a 6 para ficar mais fácil para visualização. Tá? A gente chega nos valores, na inserção de valores. Tá? Nesse momento, a gente vai inserir os valores e ao final de cada inserção a gente clica a tecla Enter ou Tab para a gente passar para a próxima. Caso a gente não tenha um valor que não seja inteiro, a gente bota ponto em vez de vírgula, tá? Senão ele vai dar um erro aqui embaixo. Por exemplo, aqui, se a gente botar 4,5, botar aqui confirmar valores, ele vai aparecer aqui como um erro, também. Então, eu estou aqui com os valores aqui já na mão, só para a gente incluir, para a gente não perder tempo. Então, fica na primeira alternativa 0,65, né? Para manutenção foi 800, a segurança 3, estilo 4, para preço de revenda 0,7, para manutenção 650, segurança 7, estilo 5. Preço de revenda 0,3, 300 para manutenção, 9 e 4. Aqui para o carro 4 vai ser 0,9, vai ser 1.000 de manutenção por mês, 8, 5. Para carro 5 vai ser 0,4. O valor da manutenção vai ser 750. Segurança 7, estilo 6. E preço de venda 0,9. O último carro é 800 reais de manutenção por mês, 6 na segurança e 7 no estilo. Tá? No momento que a gente finaliza isso, pois é, mas se eu tivesse mais alternativas, aqui você pode rolar ela para baixo, tá? Porque aqui só tem essas 6 alternativas, então ela fica aqui bem visível. Mas se tivesse mais, ela não ia aparecer aqui embaixo, é só você rolar com o cursor, você viria as outras alternativas. Quando você clica em inserir os valores, ele insere nessa matriz aqui embaixo, te apresentando os valores. Você confere para ver se realmente são esses valores que você quer, e você vai prosseguindo no trabalho. Se você não quisesse esses valores, algum desses valores, você chegaria aonde você quer e trocaria. Tá? Aqui não seria 100, seria 10. E ele muda para 10. Tá? Então, aqui, a gente deixa 1.000 para dar continuidade. Tá? Nesse momento, a gente escolhe o sim para realizar os cálculos. Então, a gente clica sim, ele realiza os cálculos. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai me dar 6 etapas, tá? 6 etapas. Depois, uma aba para gráficos e uma aba para resultados. Entre essas 6 etapas, são exatamente tudo aquilo que a gente viu anteriormente nos slides. A etapa 1 vai mostrar os pesos, a etapa 2 é a primeira ordenação, que é o método preditivo de RA, a etapa 3 é a segunda ordenação, que é o preditivo de RA com a segunda normalização, a etapa 4 é a terceira ordenação, a ordenação daquela ponderação da segunda normalização com o preditivo, a etapa 5, a quarta ordenação, que é a média aritmética das 3 primeiras ordenações normalizadas, a 6ª etapa, que é a quinta ordenação, com a média geométrica das 3 primeiras ordenações normalizadas. Tá? E ao final me dá os gráficos de todos esses resultados, com o resultado final de todos esses valores. Também? Então, etapa 1 ele vai me dar um critique, né, que é o peso. Então, se eu simplesmente não quero analisar nada, eu simplesmente desço aqui e vejo qual é o resultado. Caso eu precise, para utilização em algum trabalho, alguma coisa, eu vou vendo aqui cada aplicação. A matriz que eu iniciei aqui, foi aquela que eu iniciei os dados, o máximo de cada critério, o mínimo de cada critério, a gente pode ir fechando aqui para ficar bom. Matriz normalizada, matriz correlação entre os critérios, na correlação entre os critérios, preço com manutenção, preço com segurança. Ele faz aqui um gráfico. Caso esse gráfico não esteja visível, esteja pequeno, você pode aumentar. Né? Então, você simplesmente chega aqui e volta com o valor. Tá? Aqui no lado aparece uma setinha, você clica nela, ela expande, e você clica nela aqui do lado, ela diminui. Tá? Então, a gente tem também, de acordo com o método, pelo menos aquela matriz de correlação. Então, aqui ele vai mostrando cada passo, de cada etapa que eu mostrei lá atrás, ele vai apresentando aqui. Isso é bom para quê? Se alguém quiser analisar os resultados, quiser verificar os resultados, poxa, realmente eu usei aqui no Excel, mas no Excel deu alguma coisa errada. Aí você olha, não, poxa, eu errei esse ponto. Ou não, eu quero simplesmente utilizar e apresentar essas matrizes
para ficar melhor, uma melhor visualização para o chefe, enfim. Você vai apresentando e vai tendo os dados que você quiser dentro dessas áreas. Aqui você vai ter o peso, né, para cada um dos critérios, e aqui você vê o gráfico. Então, aqui, nesse caso, aqui a gente viu que o preço do método preditivo que foi gerado com o valor mais alto, já em seguida aqui foi a manutenção, depois o estilo e a segurança. Da mesma forma, se eu quiser aumentar, eu aperto aqui do lado, se eu quiser diminuir, eu volto com ele. Tá? E aqui a gente achou um ponto muito interessante, que é o quê? Bom, eu faço todos esses cálculos, mas se eu quiser usar essa ferramenta, quiser usar esses valores, eu vou ter que ficar copiando e colando, botando no Excel, simplesmente você clica aqui e você vai achar um Excel já pronto com todas essas matrizes que estão apresentadas aqui. Então, você tem essa oportunidade. Né? A etapa 2 é a mesma situação. É aplicar o GRA, tá? Utilizando o Critique. Então, a gente vai ter a matriz utilizada inicialmente, que é a mesma para todas as ações. A gente vai ter o coeficiente de extinção, que nesse caso, eu escolhi do 0,87. Tem os vetores de máximo e mínimo, né, desse primeiro. A normalização, sequência de desvios, que é 1 menos cada um desses itens normalizados. Tá? Por exemplo, 1 menos 0 para 1. 1 menos 0 para 1. 1 menos 0,28 para 0,7. 1 menos 0,58 para 0,41. Então, essa é a matriz de sequência de desvios. A gente tem os valores máximos e mínimos, essa matriz de sequência de desvios, que nesse caso é 0 e 1. Por que eu estou falando isso? Porque depois que a gente muda a normalização, esses valores alteram. Tá? A gente tem o coeficiente relacional cinza, que é uma das contas que a gente faz lá atrás. Isso lançado com peso, o valor do peso, que a gente pode olhar aqui, tem uma matriz ponderada. Nesse caso aqui, caso você esqueça, caso você queira ver, também tem o gráfico dos valores dos pesos. Tá? A gente tem a matriz ponderada e, ao fim, a gente tem a grade relacional cinza. Aqui nada mais é do que ela ordenada. Tá? Então, nesse caso, para a primeira ordenação, teve aqui o carro 6 como melhor, o carro 4 como segundo melhor, o carro 1 como pior. Tá? E, ao final, também te dá um gráfico de todos os resultados. É melhor para visualizar, melhor para colocar em algum trabalho, é uma forma bem intuitiva para você ter esse resultado. E ao final você também pode imprimir a primeira ordenação, baixar a primeira ordenação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco essas ordenações no Excel. Tá? Aí a gente tem a etapa Oi, 3. Isaac. Sim? Oi, Isaac, tudo bem? Sim. Uma dúvida rápida. Pode voltar na ordenação ali? Sim. Mesmo você quando aquele coeficiente de extinção relativamente alto, algumas alternativas ficaram muito próximas, né? Então, se colocasse um valor mais baixo, poderia ficar mais próximo ainda. Mais próximo, mais próximo. Dependendo do trabalho que você utiliza, dependendo da quantidade de alternativas que você tem, né, no trabalho, às vezes a diferença entre as alternativas pode ficar na terceira, quarta casa. Tá? Dependendo do valor que você coloca naquele coeficiente de extinção, da quantidade de dados que você tem e dos valores finais das alternativas. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. Se você botar menor esse valor, mais difícil vai ser para você visualizar essa diferença. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Show. Para a etapa 3, é a mesma situação, só que aqui a gente tem que calcular a segunda normalização. E como é feito? Também de forma totalmente automática. A gente vai pegar a primeira matriz que a gente utilizou, sendo que todos os critérios que forem de custo, eles são negativos. Eles automaticamente ficam negativos porque, nesse caso, eu tenho que tirar a média e o desvio padrão. Então, para qualquer matriz que você utilizar, tendo os critérios de custo, eles serão alterados para valores negativos. Tá bom? E, nesse caso, calcula-se a média dos critérios, o desvio padrão, e a gente consegue chegar na normalização. Tudo bem? Em seguida, a gente faz a sequência de RIA, aqui começa, na verdade, na continuidade ao método de GRA, tá? Só que agora utilizando essa segunda normalização popular. A gente pega aqui a matriz de sequência de desvios, pega os valores máximos, que já não são mais 1 e 0, tá vendo? Que antigamente era 1 e 0, aqui agora já deu diferente, e a gente vai ter o coeficiente relacional cinza, com a segunda normalização. A gente pega o peso,
faz a média ponderada, né? A gente vai ter esse valor, que é a matriz ponderada, o valor do peso com o coeficiente relacional cinza. E, ao final, a gente tem a grade relacional cinza. E, para a segunda ordenação, a gente coloca elas em ordem. E aqui, ao final, a gente tem o gráfico sendo representado. E também a gente pode baixar esses números todos em uma só planilha. No final aqui, é repetido, tá? Para cá, a gente utiliza bem mais simples, que a gente vai utilizar a segunda normalização, a matriz já pronta, segunda normalização, com o peso, então a gente vai fazer a média ponderada dela e vai somar. Chegou aqui a matriz ponderada, né, desses valores, vai chegar na grade relacional cinza. E ao final a gente normaliza ela, a gente ordena os valores. A gente ordena esses valores. E a gente também pode baixar esse valor. Aqui, mais uma vez, ele apresenta para todas as áreas tem esses gráficos sendo apresentados, para cada uma das ordenações. Tá? E a gente chega aqui na quarta ordenação e na quinta. Para a quarta e quinta, você vai ver que a estrutura é bem próxima. Por quê? O que vai mudar é o que eu vou atuar. Primeiro eu vou ter a primeira ordenação, a segunda e a terceira ordenação. Em seguida, eu vou ter a primeira, segunda e a terceira ordenação normalizada. Então, eu tenho a primeira ordenação, que é essa aqui, normalizada, com aquela terceira normalização. Eu tenho a segunda ordenação normalizada, com a terceira normalização, e a terceira ordenação também normalizada. Tá? Em seguida, a gente faz simplesmente a média aritmética desses valores, que são normalizados. Nesse ponto, a gente ordena esses valores. Deixa eu ter o resultado. Para esse resultado, nós também temos um gráfico. Tá? E também temos a oportunidade de baixar todas essas matrizes aqui, todas essas pessoas de vetores, matrizes, para poder utilizar em qualquer situação que você queira, qualquer trabalho, qualquer atuação. Na média geométrica é a mesma situação, eu pego as 3 primeiras ordenações, faço as mesmas normalizações, então esses 6 valores são iguais na etapa 5 e 6, o que vai mudar é a média geométrica, que aqui na média geométrica, não mais média aritmética, eu vou ter outros valores. E ao final eu faço a mesma situação que eu ordeno esses valores. Também tenho uma apresentação, né, gráfica, para melhor visualização, eu também posso baixar. E ao final aqui, caso eu queira só, eu fiz, mas eu quero baixar só eu quero tirar um print só dos gráficos, eu posso. Aqui eu tenho o gráfico da correlação dos critérios, que foi o primeiro na primeira etapa. Eu tenho o gráfico dos pesos, eu consegui realizar também na primeira etapa. Aí tem a alternativa, gráfico da alternativa do primeiro método, do segundo, terceiro, quarto e quinto. Então aqui eu posso ir vendo os valores. Tá? E através desses valores a gente vai vendo as ações e vendo quais são as alternativas que estão seguindo. Aqui é um exemplo hipotético. Eu não vou estar aqui em cada detalhe, mas a gente percebe que a alternativa 6 ela basicamente ficou na frente em todos. E a alternativa 1 ficou atrás em todos, mesmo dos critérios e as formas de calcular serem diferentes. Ele traz um direcionamento interessante de resultados. Tá? E ao final, aqui eu tenho o resultado. Esse resultado, eu tenho aqui, posso baixar o resultado, tá? Aqui embaixo. E eu simplesmente tenho os valores aqui, que eu tenho o GRA com a primeira ordenação, critique GRA, né? Que é esse primeiro bloco. O segundo bloco, que é o critique o GRA com a segunda ordenação, com a segunda normalização, que é esse bloco de 3. Depois vem o terceiro, que é o peso com a segunda normalização. Depois eu tenho a média aritmética. E ao final eu tenho a média geométrica desses resultados. Então, aqui a gente já consegue analisar, por exemplo, está pequeno, tem que ficar para um lado para o outro, a gente aperta aqui do lado e vê em tela cheia. Tá? E aqui a gente consegue analisar, poxa, a alternativa 6, ela foi primeira no primeiro método, no segundo, no terceiro, quarto no quinto. Opa, então quer dizer que eu tenho ela muito forte, então ela direciona a ser a melhor alternativa a ser escolhida. Lembrando que isso aqui ele auxilia, ela não decide nada, ela auxilia o decisor numa eventual escolha. Então ela ordena isso aqui
para a gente poder chegar ali à frente e decidir o que a gente vai querer. Tá bom? Então, a gente percebe que uma ou outra a gente tem alteração. Por exemplo, o GRA, a gente teve 6, 4, 3, 2, 5, 1. Aqui para o CRITIC-GA, 6, 4, 3, 2, 5, 1. Bem parecido. O terceiro, a gente já teve 6, 2, 4, 3, 5, 1. Então, a gente já teve uma alteração aqui nos valores. Então, isso é importante porque, isso está errado, não. Isso nos mostra que, realmente, com uma aplicação distinta, é possível que tenha valores distintos. Então, a gente tem essa oportunidade, se a gente fizer alguma análise desses valores, para a gente ter um direcionamento. Então, a gente sabe aqui que, poxa, indiscutivelmente, a alternativa 6 é melhor. Indiscutivelmente, a alternativa 1 é a pior. Tá? Mas a antipenúltima também é a 5. Só que aqui no meio a gente teve essa alteração. E como é que a gente vai ver isso? A gente vê nessa quarta e quinta ordenação. A gente olha para essas ordenações e dentro dessas ordenações a gente vê que realmente, levando em consideração todas as 3 primeiras ordenações, a gente teve esses resultados. Então, o que a média aritmética geométrica nos faz? Nos traz uma robustez maior de que todos os métodos foram considerados, 3 primeiros métodos foram considerados, e nos trouxe uma ordenação sensata para a gente poder ter uma maior análise, uma análise mais robusta. Então, basicamente, esse aqui era o software, a aplicação, o passo a passo dele. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Excel, né? A gente baixou. Só para a gente ver como é que ele aparece aqui para a gente. Download, carros. Tá. Eu vou parar aqui para botar o outro. Escolha de carros. Vamos lá. Que fechou aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Vale. Então, aqui é basicamente o resultado. Tá? Aquilo que a gente viu no site, a gente tem aqui uma planilha de Excel, uma planilha onde todo mundo tem a facilidade de mexer, tem o conhecimento de mexer, nem que seja o básico, mas tem o conhecimento. A gente vê aqui os resultados sendo apresentados. Como a primeira apresentação, como eu falei, né, com o CRITIC-GA, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta solução. Então, esse aqui foi daquela última análise, né, da última apresentação. Deixa eu abrir aqui o outro, que foi aqui, por exemplo, da primeira ordenação. Deixa eu parar ele aqui. Cadê? Controle artigos. Terceira ordenação aqui. Não sei se vocês estão vendo agora, é a terceira ordenação. Ela fica aqui em cima, tá vendo? O trabalho, escolha de carros, underline, terceira ordenação. Então, essa aqui nos mostra a terceira ordenação do método, tá? Ele já coloca aqui a parte principal, que muitas vezes é o que a gente quer, que já é o resultado. Então, esse aqui já é o resultado ordenado, tá? De 1 a 6. Em seguida, a gente vai passando aqui, são os valores que a gente iniciou, que é a matriz inicial, a matriz normalizada, a matriz ponderada e os valores resultantes. E lá na frente a gente tem a primeira, que são esses valores ordenados. Então, para cada uma das ordenações, a gente vai ter a possibilidade de baixar esses valores para ter a ação. O que eu gosto, o que eu tenho entendimento de trazer isso para a aplicação no mundo real, é a possibilidade de a gente não ter a necessidade de gerar um critério. Claro que para cada problema é um problema distinto, para cada ação há necessidade de ser estudado o caso para ver qual software ou qual apoio, né, você vai utilizar para ter um resultado naquele seu problema. Mas o que eu acho interessante é exatamente isso, para você ter essa oportunidade. Tá bom? Então, voltando aqui para o Excel, para o PowerPoint, eu juro que eu já estou acabando. Falo para caramba. Só para a gente terminar.
Então, basicamente, a gente utilizou a ferramenta, né, trouxe um entendimento de um resultado, né, trouxe uma análise geral do resultado, teve a oportunidade de baixar para o Excel, teve a oportunidade de ver os gráficos sendo apresentados, a representação gráfica de cada uma das organizações, dentre outras oportunidades que a gente tem no site, né? Isso é bacana porque traz uma facilidade maior, tanto para você ter argumentos para levar para o seu chefe, levar para a sua administração, para você trazer o conhecimento daquelas pessoas que precisam ter um entendimento do resultado. Porque muitas vezes as pessoas vão chegar e ter o resultado na mão, mas talvez não vão acreditar ou ter um entendimento de que, poxa, de onde você tirou isso? Então, você tendo a oportunidade de trazer todos os cálculos, trazer todas as matrizes, você tem essa oportunidade de ter dados para mostrar. Então, a conclusão, os resultados obtidos pelo software de GR3N se mostraram confiáveis e robustos, mesmo com a aplicação em problemas com uma quantidade relativamente grande de dados. Isso porque a gente tira aquela necessidade do decisor trazer uma escolha, uma decisão ou uma análise dos resultados para inserir nos pesos, por exemplo. Tá? Não necessita da inclusão de dados e informações externas à matriz de decisão. Então, eu tenho a matriz de decisão, eu escolhi lá o meu coeficiente de extinção, eu não preciso mais mexer, eu já tenho um site que me dá o resultado. E a produção de um site livre de uma forma mais simples possibilita a difusão do método para um número muito maior de pessoas, sendo acadêmico, profissionais, grandes empresas ou até mesmo autônomos. Tá? Essas aqui foram algumas referências utilizadas para isso. E eu agradeço aqui a oportunidade de estar trazendo um método que teve tantas horas de estudo, tantas horas de trabalho. Eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Isaac. Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não entendeu? Está tudo bem? Então, repetindo, né? Professor. Fala. Vai, fala aí. Não, só queria dar os parabéns aí para o Isaac. Eu acompanhei um pouquinho aí da trajetória dele. Sensacional. Verdade. Muito bom. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Opa, fala. Quem é que está falando? É o Deoclésio. Fala aí, Deoclésio. Professor, ou Isaac também, é uma coisa que eu gostaria de entender. Por que realizar tantas normalizações ao longo do método? Talvez o Isaac falou, mas me fugiu. É só para mim conseguir entender, porque o próprio outro método tinha mais normalizações também, né? Que trazia maior robustez, isso a gente entendeu lá, né? Mas propriamente o que essas normalizações a mais, elas agregam de fato ao método? O professor Simões está aí na área? Então, assim, posso falar. Uhum. O problema todo é que você, quando você escolhe uma normalização, em vez de você dar mais opção, você não deixa de ser uma arbitrariedade, né? Porque a normalização ela influencia na sua decisão. O que nós estamos mostrando para o decisor é que, quando ele trata números com uma quantidade maior, né, de normalizações, que é o caso, ele tem mais opções de ver qual é o efeito do método na solução. Né? Porque a sugestão está diretamente relacionada ao método que você usa. Né? Quando você escolhe, opta por um método, você automaticamente já está influenciando a sugestão que você vai receber. Então, quanto mais normalizações você tem, mais sugestões. Agora, é claro, né, se com todas as normalizações a sugestão ficar a mesma, né, você está mostrando que o tratamento do dado independe do método, acaba gerando a mesma ordenação, né, te dá uma robustez maior, uma segurança maior. Né? Agora, pode ser que você, utilizando uma normalização, dê uma solução, utilizando duas normalizações da outra solução. Né? Para alguns isso é um problema, né? Porque vai ficar... O que eu vou dizer para o meu chefe? Né? E para alguns também é um problema também que ele não pode culpar o método. Né? Mas o método que sugeriu. Pô. Quando você tem duas... Não, eu já tive isso uma aula. Um aluno meu, quando eu ensinei para ele a teoria da utilidade, ele ficou satisfeito se ele podia mostrar para o chefe dele a sugestão. Se desse errado, ele culpava o método.
eu fiquei assim, meio preocupado com a pergunta, porque eu primeiro pensei que fosse uma piada, depois eu vi que ele estava falando sério, me deixou mais preocupado ainda. Então, a escolha do método influencia. Então, quando você aumenta o número de normalizações, você aumenta o número de tratamento de dados que você tem. Consequentemente, aumenta a quantidade de informação que você recebe. E pode até te mostrar que a informação pode ser contraditória, dependendo do método. Ah, entendi. Show de bola. Muito obrigado, professores. Ficou bem mais claro. Alguém Professor, mais? eu tenho uma curiosidade, na verdade. Queria saber do Isaac, que ele fez junto com o Lucas, se eles têm a pretensão de pegar o método Suara e trocar com o Critique. E aí, sei lá, um Critique Moura 3 NAG, né? E aí inverter, botar um Suara GRA, não sei. Só um título de curiosidade mesmo. Particularmente, a gente não conversou sobre isso. O que a gente já conversou sobre inclusive, utilizar os dois métodos para determinado problema. Então, a gente já conversou, poxa, se a gente pegasse um determinado problema, aplicasse no seu método, utilizando a decisão, né, a influência do decisor na geração de preços, utilizasse esse mesmo problema para o meu critério, para o meu método, onde eu não tivesse essa interferência do decisor. Como seria o resultado? Então, a gente já pensou sobre isso, a gente achou essa ideia bem interessante, a gente estava até tentando trabalhar, pegando um problema, para a gente ver como se computariam os dados, né? Porque um teria influência do decisor e a outra não teria influência externa, tirando o fato, claro, daquele coeficiente de extinção que varia entre 0 e 1. Então, ali tem uma pequena inferência do decisor, mas tirando isso, ficariam resultados bem, talvez, distintos ou não, a gente ia ver isso. Pode começar fazendo primeiro um artigo para um simpósio, aplicando o mesmo dado aos dois problemas, né? Pode até para o SBPE do ano que vem, a gente vai pensar uma coisa desse tipo. Entendeu? Pode pegar os dados da tua dissertação e aplicar no dele, ou no dele da sua, e nós mandamos isso para um simpósio, né? Aí depois desse primeiro paper, no simpósio, a gente pensar em fazer uma coisa assim mais robusta. É porque a gente pensou, inclusive, mestre, em relação à utilização na própria empresa dele. Porque ele estava conversando com a empresa, com os chefes dele, né? Que ele tinha um problema lá de como traria uma forma de trazer benefícios para os funcionários. Não, pode ser também. Eu estou dizendo que o primeiro paper de simpósio, comparando dois métodos, é aquele paper feijão com arroz, né? Sim. Aquele paper feijão com arroz, né? Sim, você manda, compara, aí você já tem aquelas primeiras conclusões, aí tu leva para o simpósio, apresenta a sessão, tem umas 2 ou 3 perguntas, aí dá aquela discussãozinha e tal. Só que no que você fez o artigo, já mandou e vai ser apresentado, aí entre um e outro, aí sim, aí começa a pensar uma coisa mais robusta. Quando chegar do simpósio, você já pode dizer, não, inclusive, já estamos trabalhando um modelo mais avançado. Fazer primeiro um feijão com arroz é interessante. Fazer primeiro um feijãozinho com arroz, só para ver. Vai ser uma novidade, porque vão ser 2 métodos de 2022, né? Aplicados em 2023, né? Já vai causar um certo impacto, né? Foi dissertação do ano passado, que a gente comparou, papapá. Então, faz um primeiro métierzinho, já começa a fazer uma bibliografia e depois pode até pensar em uma mixagem dos métodos também. Aí no caso, seria até uma dissertação de mestrado, né? Ou uma tese de doutorado, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas começar com feijão com arroz, eu acho que é uma boa ideia. Né? Fernando, acho que quer falar alguma coisa. Fala, Fernando. Oi, boa noite. Parabéns aí. Fernanda, como é que está o Lipe? Tudo bem com o Lipe? Oi, professor. Tá bem. Tá trabalhando hoje à noite. Tá trabalhando hoje, né? Tá. E quando chegar em casa, você bota ele para trabalhar também, né? Com certeza, professor. Vamos fazer janta ainda. Esse homem vai para o céu, cara. Esse tem um céu garantido. Mas vai, pergunta. Então, eu fiquei meio confusa na parte ali onde a gente tem aquela escala, né, de 0 a 1 para a diferença ali entre as alternativas. Isso pode chegar a modificar o resultado ou só realmente essa distância
E assim, por que tem essa escala? Porque assim, para mim, né, quanto maior a distância, melhor, vamos dizer assim. Então, qual seria o ganho que a gente teria de reduzir e tudo mais? Queria entender melhor essa parte. Então, essa variação entre 0 e 1, ela faz parte de uma das fórmulas. Isso já foi gerado, inclusive, pelo produtor do método, né? E quando você faz essa alteração entre 0 e 1, e faz essa variação, e há realmente uma variação no resultado final, foi por isso que eu falei quando eu estava apresentando em relação à análise. É importante, é bem interessante isso, porque você pode chegar ali e ficar alterando os valores, tá? Porque no momento que você altera os valores, ele já te dá um resultado lá embaixo automaticamente. Você vai alterando os valores, você desce e verifica se há alteração. E em um dos casos que eu apliquei já em 2021, que foi o GRA Critique, em um dos problemas que eu estudei, quando você alterava o valor para 0,3, 0,2, você tinha uma alteração de ordenação, sim. Você tinha resultados muito próximos, os valores ficavam bem próximos, né? Com a diferença entre uma alternativa e outra, chegando na casa na terceira, segunda / terceira casa, teve uma situação onde ficaram as 3 primeiras casas praticamente empatadas, tendo a possibilidade de desempate somente na quarta. Então, ele sim traz essa ação. Por isso que, depois de tanta aplicação, depois de tanto estudo, padronizou-se o fator de 0,87, que é o mais próximo ali onde a gente tem para ter um resultado adequado. Não sei se eu te respondi. Ah, tá. Todo mundo tirou aí suas dúvidas? Eu tenho mais uma dúvida aqui, mais uma curiosidade, professor. Acho que vai no meio na linha ali da pergunta do Deoclésio, se esse método ele também reduz a necessidade de fazer uma análise de sensibilidade depois ou ainda assim é necessário? Não, na verdade, a existência de mais de uma normalização já é uma análise de sensibilidade por si próprio, né? Porque cada método já são. Agora, você pode fazer outras análises de sensibilidade também, como você pode fazer em qualquer método. Uma tradicional é você mudar os pesos, né? Você Sim. fazer pequena variação dos pesos em qualquer método, você faz. Agora, a vantagem é que você já tendo mais uma normalização, você já tem uma primeira análise da sensibilidade, porque você já tem uma primeira influência do tratamento do dado pelo método. Quer dizer, quando você compara 2 métodos, na verdade, você faz uma análise de sensibilidade também. Mas, obviamente, você está aplicando dados a 2 métodos diferentes. Tal. Aí, o método já traz em si mais de um algoritmo, né? Então, ele por si só... Tal. Essa ideia de o próprio método já fazer é uma ideia até antiga. Tá? Vamos dizer que em 99, alguém fez uma tese de doutorado chamada Torner, que já trazia 3 algoritmos. Então, essa ideia do método já fazer uma análise de sensibilidade por ele apresentar mais de um algoritmo já é uma ideia que nós já temos há bastante tempo. Então, você já reduz a primeira etapa, né? Vamos comparar com a aplicação de métodos? Agora, você pode fazer alterando os pesos, por exemplo, fazendo pequenas variações na pontuação da alternativa no critério. Entendeu? Isso aí não te impede, não. Apenas você já sai de cara com uma primeira análise de sensibilidade. Como também tem outros métodos nossos, então PSIS-2Endo, 2NE, etc. E essa é uma ideia do nosso grupo de pesquisa. Está entendendo? Os métodos por si só já dão uma robustez maior e um tratamento de dados. Esse melhor entre aspas, tá tudo entre aspas, tem umas 4 aspas aqui, tá? Dos dados para o decisor se sentir um pouco, abre aspas, mais seguro, fechar. Tem um monte de aspas aí, né? Sim, entendi. Obrigado, professor. E parabéns, Isaac, pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, professor. Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo bem? Bem, então vamos lá. Então, já encerrando, né, aqui o nosso encontro de hoje, vamos lá, recapitulando, então, né, só para a gente entender o que tem que ser feito. Então, como é que é a avaliação de vocês? Recapitulando, né? 4 pontos
serão atribuídos pelas atividades semanais que eu mando para vocês. Comentar os vídeos, fazer vídeo no YouTube, matéria no LinkedIn. Então, quem fez tudo vai ganhar os 4 pontos, né? Quem não fez vai perder de acordo com o que não fez. Então, né, esses são 4 pontos. 6 pontos vai ser do artigo que vocês vão entregar no final do período, né? No final da disciplina. E daqui a pouco já está chegando, né? Daqui a um mês estaremos aí por volta de 20 de novembro. Né? Esse artigo vocês vão escolher ou o método que o Lucas apresentou, o Suara Moura, 3NAG, ou o artigo que o Isaac apresentou hoje. Ambos os métodos já têm referências que podem ser citadas, né? Tanto do Lucas quanto do Isaac. Então, vocês vão pegar um problema real, problema que vocês quiserem, seja da faculdade, do trabalho, né? E vão escrever um artigo científico de 12 a 15 páginas, aplicando, fazendo uma aplicação de um dos 2 métodos. Tá? Mas, com relação à confecção do artigo, eu vou explicar passo a passo na semana que vem. Eu estou falando hoje porque eu quero já quero aguçar a percepção de vocês para que vocês comecem a procurar um problema para aplicar o método, né? Ou um método ou outro. Por isso que eu já estou dando um spoiler hoje, né? Porque na semana que vem eu vou detalhar como esse artigo tem que ser escrito, né? Então, esse artigo, e vocês vão entregar em 2 versões, uma em português e uma em inglês. Cada uma vai valer 3 pontos, né? Também vou explicar para vocês como é que vocês vão traduzir. Vou passar todo o bizu para vocês na semana que vem. Tá? Então, vocês vão aplicar um dos 2 métodos que foram apresentados, ou que o Lucas apresentou, ou que o Isaac apresentou hoje. 2 versões, uma em português, uma em inglês, né? 3 pontos cada uma, né? A versão em português vocês farão no template do CIMEP, no Simpósio de Engenharia de Produção, que ano que vem acontecerá em maio, em Campina Grande, que todos os artigos da turma eu submeterei ao CIMEP, de todos os alunos, sem exceção, né? Nós teremos uma sessão especial da UF, lá no 11º CIMEP. Eu já conversei com o professor Daniel Moura, que está fazendo pós-doc aqui com a gente, né? E eu vou mandar o artigo de todos vocês, eu vou submeter o artigo de todos vocês lá no CIMEP. Tá? Então, e a versão em inglês eu ainda vou ver o que eu vou fazer, se vai ter ITQM ano que vem. Enfim, vou decidir com o professor Simões para onde a gente vai mandar. Tá? Bem, era isso. Mais detalhes sobre o artigo, né? O passo a passo, como elaborar o artigo, né? Aonde buscar as referências, isso tudo eu vou falar na semana que vem. Semana que vem vai ser dia 25, né? 25 de outubro, e aí vocês terão aí praticamente um mês para pensarem no problema e efetivamente escreverem o artigo, né? E no final da disciplina, lá para o dia 20 e pouco de novembro, mandar as 2 versões no Word para mim e para o professor Simões. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Então, espero que tenham gostado. Esses métodos, além de serem métodos híbridos e novos, né? Não sei se vocês perceberam, são métodos assim que saem daquela mesmice, né? Porque HP, TOPSIS, Electri, esses métodos todo mundo já sabe, né? É igual falar inglês, né? Falar inglês não é diferencial, é obrigação. Então, é a mesma coisa, né? Saber HP e TOPSIS não tem good nenhum. Isso aí não é diferencial, é obrigação.
quem estuda PO, quem estuda multicritério, tem que saber HP, TOP6, né? Então, eu e o professor Simões temos trabalhado aí com esses métodos novos, né? Suara, Moura, Critique, até para sair, né? Até para dar uma oxigenada nesses métodos, né? Sair um pouco dessa mesmice de ficar aplicando HP, ficar aplicando TOP6, ficar aplicando Electri, né? Aplicar HP, qualquer um aplica, né? Não tem novidade nenhuma, né? Mas quando você traz um método novo, né? Moura, Suara, Critique, né? Idocrio, né? Aí são métodos assim, né? O Aspas, são métodos que não são muito conhecidos, alguns utilizados só lá no leste europeu, né? Então, aí quer dizer, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho visto, né? Aqui no Brasil, nós não temos, eu não conheço, pelo menos no SBPO, né? Eu estou sempre acompanhando, o professor Simões também, eu não conheço ninguém aplicando Aspas, Moura, né? Critique, nunca vi, né? Nunca vi. Aqui no Brasil, nunca vi. Então, mais uma vez, é uma oportunidade do nosso grupo de pesquisa estar aí na vanguarda, né? Estar aí na frente, aplicando, né? E utilizando métodos que ninguém no Brasil ainda conhece, né? Ou se conhece, pelo menos, nunca escreveram nada sobre. O nosso grupo de pesquisa que está assumindo aí o pioneirismo nessas aplicações, né? E não à toa, eu acho que eu já comentei com vocês, né? Eu tenho um aluno de doutorado no IME, que ele fez uma revisão da literatura, né, na base Scopus, e quando ele colocou lá, né, tomada de decisão e problemas de defesa, o nosso grupo de pesquisa aparece como um dos grupos mais atuantes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Aparece um cluster da China de um lado, um cluster dos Estados Unidos do outro, e o nosso grupo, né, o professor, capitaneado aí pelo professor Simões, o nosso grupo aparece aí como um dos principais clusters do mundo na área de tomada de decisão, né? Então, acho que é muito dessa pegada que a gente tem de conhecer novos métodos, estar sempre aplicando em problemas reais, sempre criando novas abordagens, né? Então, a ideia é exatamente essa, né? Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professor, tá bom, só queria conversar com o senhor e com o professor Simões, se vocês puderem ficar um pouquinho, uns 10 minutinhos. Eu posso, não sei, professor Simões. Está tudo bem aí? Então, tá bom. Então, Isaac, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Estão todos liberados. Fico aí só a Fernanda para a gente conversar. Obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, Obrigado, Isaac. Boa noite.